Fala, concurseiro! Guilherme Guimarães, especialista em concurso, aprovado em 7 concursos, e vamos falar hoje sobre a projeção, a previsão da quantidade de questões por cada matéria na prova da Polícia Civil do Distrito Federal, tanto por cargo de agente como por cargo de escrivão. Vamos fazer aqui um momento de tentar trazer uma previsão, de tentar descobrir qual que é o pensamento por trás aí dos examinadores do CESP, da quantidade de questões que eles podem fazer de cada aí matéria. Então, aguarda um pouquinho. Antes, só deixa eu falar, hoje é quinta-feira, dia 5/8, e eu vou fazer uma live muito especial sobre como estudar para a reta final, tanto da Polícia Civil do Distrito Federal, como para a reta final da Polícia Civil do Paraná. Então, aparece lá, vai ser bem legal mesmo, vai ser um momento de trazer algumas estratégias e de trazer até esses números aqui que eu vou mostrar hoje, porque eles são a base para a gente fazer algumas projeções de estudo, algumas estratégias. Então, aparece lá hoje, quinta, 21h. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você acessar. Vamos lá, então, para os números, certo? Eu vou usar aqui o Excel, tá? Eu montei aqui alguns cronogramas. Aliás, eu montei alguns cronogramas e se você quiser ter acesso a eles, tem meu grupo do Telegram para você descobrir aí esses cronogramas. Se você quiser me pedir lá no Instagram, me pede lá, Guilherme, quero os cronogramas, eu mando para você com o maior carinho. E é bem legal você ter e até mesmo você fazer suas projeções, você fazer algumas análises, porque, claro, eu não quero aqui trazer um número certo, depois não vai me cobrar lá, Guilherme, você errou um número tal, mas eu quero fazer algumas projeções. E por que você fala, por que você está à prova da agente da Polícia Federal? Porque é o seguinte, eu poderia aqui ficar chutando, ficar tentando pensar o que a banca está imaginando de quantidade de questões. Aliás, quem faz a quantidade de questões é a própria banca, não é a entidade que organiza. A entidade que organiza, né, no caso, a Polícia Civil do Distrito Federal, né, o destinatário desse concurso, eles estipulam ali as matérias. Né? Então eles falam, vai ter inglês, vai ter direito constitucional, mas eles não estipulam a quantidade. Quem estipula a quantidade é a banca. Então isso daí é bem secreto e assim tem que ser. Aliás, eu sou totalmente contra. E você, o que você acha disso? Da banca instituir essa quantidade de maneira secreta. Por que isso não vem estipulado no edital? Porque isso acaba sendo um privilégio de quem faz uma aposta em algumas matérias ou não. Então, assim, a pessoa fala, não, eu vou apostar no direito, e o direito vem mal, ela... Então, devia ser isso bem transparente, né? Concurso devia ter total transparência, e eu não sei por que isso é escondido, né? Você, o que você acha disso? E por que isso é secreto? Por que esses números são secretos e não abertos, como em todas as outras bancas? As outras bancas, como a Polícia Civil do Paraná, o FPR, né, que faz a Polícia Civil do Paraná, elas estipulam, vão ser essas questões e tal. Por que o CESP coloca o bloco e esconde isso? E daí você vai ver, como na prova da PF, direito constitucional, 3 questões, processo penal, 1 questão. Então a pessoa estuda um monte para responder uma questão. E a pessoa que estudou com qualidade essas matérias sai prejudicado frente a uma pessoa que estudou de qualquer jeito. Mas não adianta ficar reclamando, eu só quero entender e que a gente pelo menos pergunte por que o CESP usa esse tipo de estratégia aí junto aos candidatos. Pessoal, essa foi a prova de agente da Polícia Federal. A grande matéria é português, e daí nós temos ali o bloco 2, formado por informática e contabilidade. Por que eu estou trazendo essa prova? A gente podia estar discutindo aqui DPEM e PRF, mas a Polícia Civil do Distrito Federal claramente se inspirou nessa prova para fazer o concurso. Se ela se inspirou nessa prova, é essa linha que eu acho que nós temos que adotar em termos de quantidade de questões. Eu acredito que se eles querem seguir pelo menos as mesmas matérias, quem sabe eles vão seguir pelo menos um pouco da quantidade, né? Claro que não vai ser exatamente, até porque a composição, como vocês vão ver, é diferente. Então a grande matéria aqui é português, com 24, português, informática e contabilidade. Português com 24 questões, como vocês podem ver, informática com 36 questões e contabilidade com 24.
Para escrivão, a gente só tinha uma pequena mudança, né? Escrivão, o bloco 3, que era de contabilidade, ele acabava sendo um pouco dividido com arquivologia. Então, era 18 de contabilidade e 6 de arquivologia, enquanto para agente da Polícia Federal era só contabilidade. Então, essa é a diferença de escrivão da PF para agente da PF, certo? E daí, a partir disso, eu fiz a minha previsão. Ressalto, pessoal, é a minha previsão, entendeu? Não dá para você cravar que isso vai dar certo. A gente não sabe o que passa na cabeça do examinador. Vou dar até um exemplo. Na prova da PRF, eu pensei que inglês viria poucas questões. Porque você fala, pô, primeira vez que cai, matéria nova, eles vão colocar ali 5 questões. Vieram 8. Então a gente não sabe o que passa, mas eu quero fazer essa aposta. Minha aposta é que eles vão seguir a prova da PF, né? Seguir pelo menos o estilo de composição da prova da PF, que eu fiz um vídeo porque que ela é assim. Vou deixar até o link desse vídeo aqui, o card, para você poder acessar. E, resumidamente, eles quiseram fazer que o agente da PF e o escrivão da PF não sejam especialistas em direito para não entrar em conflito com o delegado. Então tinha muito conflito dentro da PF, de delegado e agente, delegado e escrivão, porque eram pessoas muito bem qualificadas, os 2 cargos, que sabiam muito de direito. Isso acabou gerando vários conflitos dentro da instituição. Então o que eles fizeram? Resolveram pegar e tirar o peso do direito e colocar o peso em outras matérias para que exista dentro das instituições especialistas em informática, especialistas em contabilidade e o especialista em direito seja o delegado. Então essa é a ideia da prova da PF, que me parece que está querendo, a PCDF está querendo seguir a mesma linha. Então, por isso, eu vou colocar aqui escrivão. Cara, escrivão da PF, que é uma prova, eu já fiz até uma análise aqui no canal, que é uma prova bem mais tranquila do que de agente. O que eu coloquei aqui? Português, 25 questões. Por quê? Porque português, como na PF lá tem 24, eu acho que aqui teria espaço para 25. Pode ser um pouco menos? Pode. Mas eu não acredito que seja menos que 20 questões, tá? Então, português, 20 questões. Daí, por que eu coloquei 5 questões sobre conhecimento sobre o Distrito Federal? Existe um fenômeno no mundo dos concursos que algumas leis impõem alguns conteúdos nos concursos locais. Então, no caso, no Distrito Federal, você tem que ter esse conteúdo nos concursos que acontecem no Estado. Normalmente, quando isso acontece, as bancas costumam não cobrar muita coisa, porque é uma imposição só local. Então, eu acredito que sejam 5 questões. É minha aposta, é uma quantidade pequena para cumprir a lei. Posso estar equivocado, mas é uma aposta porque eu já vi isso acontecer em outros concursos. Legislação, 10 questões. E língua inglesa, 10 questões. Essa é a minha aposta aí de distribuição, somando 50 questões aí nesse bloco básico aí da prova de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, essa é a minha aposta. Lembra, você quer isso daqui? Vai lá no meu Telegram que eu vou deixar lá, ou pede lá no Instagram, ou até no meu grupo de WhatsApp também eu vou deixar uma vez aí, na próxima semana eu vou deixar também esses números lá. Conhecimentos específicos. Aqui é bem difícil a gente estabelecer uma relação, sobretudo nas matérias de direito. Mas eu volto a apostar que informática aqui vai ter muita coisa. Por quê? Como eu falei, se na Polícia Federal são 36 questões de informática e eles estão seguindo um pouco essa linha, eu acredito que aqui eles vão apostar em 30. Pode ser que isso não aconteça? Pode. Mas mostra aí que você tem que estar bem firme em informática, que é uma matéria determinante. Afinal, você é escrivão, vai trabalhar diariamente aí usando desse conhecimento. Matemática, raciocínio lógico, 15 e direito, menos questões. Veja, eu segui a mesma linha aqui da Polícia Federal. Na Polícia Federal nós tivemos questões de direito com 3, 2, uma questão. Aqui estou postando bem pouco também, 6, 7 questões. E o peso em informática e matemática, raciocínio lógico. Então essa é a composição que eu acho da prova da PCDF escrivão. Se você acha que a composição é diferente, deixa nos comentários também que a gente vai bater esse papo aí. Às vezes você tem até razão na sua argumentação. E essa daqui, a prova da PCDF de agente. Então, na prova de agente, que a composição é essa daqui, o que eu acho que vai ter? Eu acho que na prova de agente, a composição da prova, só para quem não viu ali, informática eram 30 questões, tá? Na prova de agente,
qual que eu acho que vai ser mais ou menos a composição da prova? Eu acho que ela vai ser essa daqui, ó. Primeiro, língua portuguesa, eu tô apostando, tá? Na língua portuguesa, eu tô apostando em 20 questões. Tô apostando um pouco menos porque a gente vai ter um pouquinho mais de matéria nessa prova aqui. Então, eu tô apostando em 20 questões em língua portuguesa, dado as outras matérias que tem. Então, não acho que vai ser menos que 20, apesar que o DPEM tinha menos que 20, acho que 18 questões, mas eu acho que ele, seguindo a linha da PF, vai ter 20 questões. Conhecimento sobre o Distrito Federal, como eu falei, pela mesma razão do escrivão, por ser uma matéria que é uma obrigatoriedade legal da banca, eu acho que eles vão colocar aqui apenas 5 questões. Matemática 10, língua inglesa 8, aí, seguindo a linha da PRF, né? Eu acho que a banca dá uma importância para a língua inglesa. E legislação 7 questões apenas. Essa é a ideia que eu acho aí da prova da PCDF. Ah, Guilherme, por que 7 questões só a legislação? A linha da Polícia Federal é menos questões na área de direito e é assim que eu estou apostando. Daí, na parte de conhecimentos específicos, informática 20 questões. Então, informática, deixa eu só mudar minha posição aqui, ó. Informática 20 questões, tá? Daí o que nós temos aqui? Contabilidade 15 questões, Estatística 10 questões, veja, na prova da PF foram 12, eu acho que aqui seriam 10, e direito, coloquei aqui uma distribuição de 5 questões cada, totalizando aí 70 questões. Veja, tira aqui o princípio é português, aqui é uma das maiores matérias, junto com informática e contabilidade, enquanto que escrivão, o princípio para mim é que português é uma das maiores matérias, junto com informática e raciocínio lógico. Eu acho que essas são as matérias mais importantes e essa é a minha linha de raciocínio. Veja o que você acha, se você concorda, discorda, deixe aí nos comentários. É isso daí, pessoal. Falta pouco para esses dias da prova, pouco dia para a prova. Vamos estudar, vamos focar. Vamos na live hoje para bater aquele papo e bora estudar. Valeu, pessoal.